Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Irmãos, nós vamos convidar nesse momento as crianças com as suas professoras, professores, à frente. Nós vamos orar por elas, depois nós vamos passar a palavra ao pregador desta noite. Vamos orar ao Senhor por nossas crianças, vamos curvar nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhinhos para a gente orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por esta noite e por este momento que podemos receber a Tua Palavra. Nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que eles possam receber a palavra que o Senhor tem reservado para a vida deles nesta noite. Que o Senhor possa abençoar os professores que estarão ministrando a Tua Palavra a cada uma dessas crianças. Que eles aprendam a amar ao Senhor. Que eles aprendam a viver em família. Nos ajudem para que, como adultos, jovens, adolescentes, possamos também, Senhor, proporcionar para estes pequeninos um lar com um ambiente seguro, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. De forma que eles possam crescer no temor do Senhor e em amor ao Senhor, possam se desenvolver também nos seus lares. Abençoa-os e nos abençoa também. Nós te oramos assim, no nome de Jesus, e para a glória dele. Amém. O pastor Luizinho está nesta noite na organização da emancipação da igreja do bairro dos Estados. Foi congregação da Igreja da Madalena, está sendo organizada a igreja, está nesta noite ausente por este motivo. Nós temos o prazer de receber nesta noite, irmãos, o pastor Joás Almeida. O pastor Joás é psicólogo, pastor também, professor do nosso seminário presbiteriano e pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória de Santana. Um colega nosso do ministério, alegria de recebê-lo. A nossa oração é que Deus possa usá-lo para falar aos nossos corações referente a esta questão de tecnologia e o que é que a Bíblia pode nos orientar e nos ajudar a nos protegermos do mau uso dessa tecnologia, que orientações a palavra de Deus nos dá e como nós podemos ser bênção e usar também de forma abençoadora para a edificação dos nossos lares. Que ele possa ficar bem à vontade no nosso meio. Eu vou pedir aqui no pedestal.
Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós leremos o versículo 12, depois nós daremos um pulinho e vamos para o capítulo 10, e nós leremos os versículos 23 a 33. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, depois leremos o capítulo 10, versículo 23 a 33. Ele diz, faremos essa leitura mesmo assentados, mas de forma alternada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o estômago para os alimentos, mas Deus distribuirá tanto o peixe como a carne. Porém, o corpo não é para a natureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora o capítulo 10, versículo 23 a 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos é permitido, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu assisti com ações de graças, porque ele seja liberado por causa daquilo que portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para de Deus, nem para de Deus, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos em nome de Jesus e podermos louvar o nome do Senhor, podermos expressar a alegria de nosso coração de estarmos juntos, podermos apresentar diante de Ti pela oração as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos problemas. Por isso, toma-nos em Tuas mãos, olha para nós e vem iluminar os olhos do nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Unja-nos a todos nós, a mim e a meus irmãos, para que tenhamos nossos olhos abertos, ouçamos a Tua voz e acolhamos a Tua palavra com mansidão, com obediência, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, desde que Deus criou o homem, Ele vem inventando tecnologias. Os primeiros inventores foram os filhos de Caim. Os filhos de Caim, eles inventaram os instrumentos musicais, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 21, e eles inventaram também os instrumentos cortantes de bronze e ferro, também no capítulo 4, versículo 22 de Gênesis. De lá para cá, várias inovações tecnológicas foram feitas e aperfeiçoadas. Elas facilitaram e facilitam a vida e o trabalho do homem. Surgiu a internet, claro, muito tempo depois dos nossos primeiros pais. Surgiu a internet, o telefone evoluiu e transformou-se em um mini computador que nós chamamos de smartphone. Todos nós temos smartphones, tablets, notebooks e vários outros telemóveis.
telemóveis, tudo conectado à internet. Então são vários equipamentos, vários instrumentos móveis, por isso telemóveis, de comunicação e móveis, e por meio dessas tecnologias e mídias sociais, um número cada vez maior de pessoas tem acesso a vários conteúdos que promovem o Evangelho e outras fontes também não saudáveis. Um número crescente de indivíduos tem ouvido a fé reformada por meio do YouTube, tem por meio do Facebook, do Telegram e outros aplicativos de comunicação e interação social. Usamos basicamente quase tudo que tem de aplicativo de comunicação. Desse modo, a tecnologia ela tem servido para o avanço do Evangelho, ela tem servido para a propagação da Palavra de Deus. Vários conteúdos saudáveis são acessados diariamente, noticiários, revistas informativas e construtivas, nos mantêm informados e atualizados. São vários os conteúdos, basicamente infinito o conteúdo que existe na internet. Claro que não é infinito, mas é quase infinito. São terabytes de informações. Entretanto, algumas invenções tecnológicas de nossos dias têm produzido mal-estar na sociedade, devido ao uso inadequado. O problema não é a tecnologia em si, o problema é o uso que nós fazemos delas. Bem como as mesmas tecnologias têm produzido dependência ou vício da tecnologia, promovendo adoecimento físico, psicológico e psiquiátrico. Desde a metade de 1990, o uso de aparelhos eletrônicos tem aumentado cada vez mais rapidamente. E segundo a União Internacional de Telecomunicações, já são mais de 7 bilhões de aparelhos celulares em uso no mundo. 7 bilhões de aparelhos celulares, sendo esta a maneira mais usada para acessar a internet. Nós estamos aqui, mas é muito provável que alguém esteja nos ouvindo através do meio de comunicação, se o culto estiver sendo transmitido via internet. Você pode transmitir o culto via Facebook, pelo YouTube e por meio de outros aplicativos, de forma que estamos aqui e alguém ali no Japão pode estar nos ouvindo. As inovações tecnológicas, elas são proveitosas, são boas, elas não são más, mas nós podemos fazer mau uso dessas tecnologias. Com o advento do smartphone, o aparelho já traz diversas facilidades, muito além da câmera fotográfica e filmadora de alta resolução, como amplia a acessibilidade a e-mails, redes sociais, pesquisas online, com alguma frequência é o mesmo uso na hora de fazer a tarefa doméstica do menino, na tarefa da escola. Então, tem alguma pesquisa a ser feita, já peço para o Google isso aqui, né? E ele já apresenta ali o que a gente está pedindo que ele nos traga, a pesquisa que queremos fazer. Podemos ver visualização de filmes, programas de TV, músicas, realização de transações financeiras, pagar a conta com o smartphone, diversas outras possibilidades. Há também a possibilidade de se fazer atendimento psicológico virtual, só por 3 meses, mas depois tem que ser presencial. Mas o uso da tecnologia para o benefício do homem. Apesar de todas essas vantagens, algumas pessoas podem apresentar um padrão de uso problemático, ou seja, usar as tecnologias de forma perniciosa, de forma comprometedora, de forma maldosa, pecaminosa. O texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23 a 33, nos fala sobre os limites da liberdade cristã. Fala de como usar a liberdade cristã naqueles aspectos da vida que não há uma lei divina estabelecida, específica a respeito daquele assunto. Ou seja, é algo que é um tema que está na zona cinzenta. Não é preto nem branco, é neutro, é moralmente indiferente. A tecnologia é assim, os celulares são assim, são indiferentes moralmente, são neutros, e nós podemos usar para o bem ou para o mal. E desta maneira, basicamente tudo que se diz respeito à tecnologia, nós podemos fazer um bom uso ou um mau uso. O carro é um excelente meio de transporte, mas eu posso usá-lo, como fazem alguns fanáticos religiosos islâmicos, eu posso usá-lo para matar pessoas.
pessoas, atropelando milhares de pessoas que estiverem na minha frente com o caminhão. Então é um instrumento muito bom, mas eu posso usá-lo para o mal. E assim com todos os demais meios de comunicação ou de tecnologias. Nessas áreas, devemos usar o bom senso e a prudência cristã para não escandalizar o nosso próximo, nem nos prejudicarmos e continuarmos glorificando a Deus em nossa vida cotidiana. Por isso vamos pensar no tema família blindada e as tecnologias. Primeiro, o mau uso das tecnologias. O mau uso delas. Queridos, as tecnologias são ferramentas que podem tornar a vida humana mais fácil e confortável. De fato, elas tornam. Devemos aproveitá-las. Graças a Deus que alguém pensou a roda. Graças a Deus que alguém pensou o automóvel. Senão eu tinha vindo de Vitória a cavalo, desde de manhã. E não de carro. Então, graças a Deus que existem as tecnologias. Como a invenção da energia elétrica é uma bênção para as nossas vidas. Sem ela, não usaríamos nossos eletrodomésticos, que facilitam nossa vida doméstica. Quem já morou em sítio sem energia elétrica, sabe das dificuldades de que estou falando. Imagina, não há chuveiro elétrico, não há liquidificador para fazer suco, não há geladeira para manter os alimentos preservados, não há ventiladores ou ar-condicionado, se vire com o mosquiteiro e os mosquitos mesmo, e assim por diante. Então, a eletricidade é modernidade, inovação tecnológica que nos traz muitos benefícios. Entretanto, como quase tudo na vida, podemos usar estas ferramentas e outras de maneira equivocada, errada, pecaminosa. Temos pessoas, por exemplo, que utilizam a internet de maneira totalmente pecaminosa, pois através deste instrumento que em si mesmo é neutro, faz uso de material pornográfico e fica viciado nessa prática. Quem é viciado em material pornográfico acaba prejudicando a própria vida espiritual e seu relacionamento conjugal se for casado, e o futuro relacionamento matrimonial se for solteiro, pois aquilo que se vê nesses materiais pornográficos não é real, não é a realidade da vida cotidiana de pessoas normais. Pois, como dizem as Escrituras, um abismo chama outro abismo, isto é, um pecado chama outro pecado. Isso quer dizer que o viciado em material pornográfico acabará praticando também a masturbação e ficará viciado também nesta prática. O cérebro humano, ele fica muito excitado e viciado nas substâncias prazerosas, a adrenalina que acelera o coração, as dopaminas e endorfinas, substâncias do prazer e do relaxamento, que são liberadas durante o período da excitação, orgasmo e relaxamento, e o cérebro humano sempre vai querer mais satisfação através deste método fácil. Queridos, por essa razão, a pessoa fica viciada, ou seja, a pessoa que usa a internet para estes fins, ela acaba se tornando dependente químico das substâncias que são liberadas no cérebro devido ao prazer sexual que sente. Então ela tem dependência química das substâncias que são liberadas na excitação sexual que ela tem. Então são liberadas várias substâncias e estas viciam mesmo. E quanto mais a pessoa fica ali escravizada, mais desejo, mais intensamente ela vai querer e vai buscar. E quando ela se afasta daquele comportamento, ela vai ter fissura. Assim como um viciado em cocaína, em maconha ou outra substância tem fissura, crise de abstinência, as pessoas viciadas em pornografia também têm crises de abstinência. Essa pessoa precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico e aconselhamento pastoral, confissão de pecados e arrependimento de seus pecados. É preciso verificar o grau do vício, o grau em que a pessoa se encontra entregue a essas práticas para receber o aconselhamento pastoral, a orientação bíblica de que deve arrepender-se de seus pecados e confessá-los e abandonar, mas também buscar o auxílio psiquiátrico e o tratamento adequado, se for necessário também psicológico. Outro mau uso da tecnologia e das redes sociais se dá porque nós não temos
amor uns pelos outros, como Jesus nos ensinou. Lá em João 13:35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto, no amor, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mas nós somos mordazes, somos vorazes, somos violentos em nossos comentários com nossos irmãos e familiares. Alguém posta algo ali no grupo do WhatsApp da igreja, ou de alguma sociedade interna da igreja, ou mesmo no Facebook, e nós nos mordemos e nos devoramos uns aos outros. Mau uso da tecnologia, uso inadequado da tecnologia. O mandamento é claro, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 14 e 15. Muitas vezes, promovemos a divisão e o desentendimento entre os irmãos através de uma ferramenta tecnológica, que deveria aproximar e manter unida a família, a igreja, a sociedade. Nós usamos aquele mesmo instrumento que é para unir, que é para transmitir comunicação, que é para nos aproximar uns dos outros. Nós os usamos para afastar uns aos outros. Um instrumento tecnológico que deveria ser usado para divulgar informações e notícias importantes sobre a programação da igreja, sobre a condição de saúde de um parente nosso que está hospitalizado, sobre os assuntos que vão cair na prova da escola, na faculdade, algo do trabalho, nós usamos para ofender as pessoas, para prejudicar o outro. Quantas pessoas estão sendo processadas mesmo na justiça porque usou inadequadamente as mídias sociais, por exemplo. E aí fizeram comentários indevidos no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, na Vibe, no Gabe e outros aplicativos de comunicação. Outros ainda são viciados em jogos. É bom jogar. Meu filho já pediu, me permitam lá, uma ilustração pessoal, pediu um Xbox ou um PlayStation 4. Eu digo não, porque ele é viciante para ele e para mim. Não vai ter. Não, meu filho, agora não dá. Né? Isso aí é uma coisa, uma coisa braba. Né? Se você percebe que não tem controle, não se meta com isso. Se afaste, fuja dele. Os homens são mais propensos a serem viciados em jogos de computador, ou smartphone, ou videogame, online ou offline. E os casamentos sofrem por causa desse vício. Uma irmã me chamou e disse: pastor, converse com meu marido. Ele sai de casa, vai para uma lan house jogar e deixa algumas coisas de casa para serem feitas, ou por ser feitas. Não resolve os problemas de casa que tem que ser resolvido, não resolve porque fica lá na lan house. Quando sai de casa, sai do computador porque está brincando, está jogando no computador de casa, sai de casa e vai para a lan house, porque em casa eu estou falando: menino, sai daí. Menino, marido. E aí ele vai para a lan house. Vício. Outros ainda ficam tanto tempo com o celular ou no computador que deixam de viver no mundo real. Deixam de viver as suas vidas reais. Eles estão agarrados ao mundo virtual. Estão conectados e não podem desgrudar dos aparelhos nem um momento, porque pensam que a vida é aquilo ali no mundo virtual. Mas nós não estamos apenas em conflitos através do uso inadequado das tecnologias. Estamos dependentes e adoecendo por causa do mau uso dessas. Cada vez mais as pessoas não conseguem desgrudar do smartphone. E esse hábito pode fazer ou trazer, consequências físicas e psicológicas graves. Aí, aqueles grandes personagens internacionais da Apple, eles não deixavam seus filhos, ainda pequenos, usarem os iPhones, os iPads. Não usam. E eles vão para escolas, esses pais, esses donos das grandes corporações tecnológicas, não dão aparelhos celulares para seus filhos pequenos.
porque eles sabem que viciam e que prejudicam o aprendizado dessas crianças. Então eles colocam estas crianças, seus filhos, em escolas que proíbem terminantemente o uso de aparelhos celulares durante o período escolar. Porque para que o rendimento delas não caia, o rendimento delas não seja prejudicado na questão escolar. É evidente que você pode usar esses mesmos equipamentos para um fim pedagógico, para pesquisas, etc. e tal, mas é muito tênue a linha entre equilíbrio e desequilíbrio. Meus queridos, já foi diagnosticada e nominada a doença referente à dependência dos telemóveis, né, os aparelhos conectados à internet e comunicação. Essa doença é chamada de nomofobia. Segundo a pesquisadora e psiquiatra a doutora Ana Lúcia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela diz que nomofobia é a sensação de angústia e desconforto que o indivíduo sente por ficar sem o smartphone ou outros equipamentos tecnológicos ligados à internet. Então, se a pessoa fica sem estes equipamentos ligados à internet, caiu o sinal da internet, Deus nos acuda. Acabou a bateria, e agora? Eu vou perder o Twitter de fulano. Então as pessoas ficam nervosas, angustiadas, ansiosas, porque o celular descarregou, porque caiu o sinal do telefone. É, portanto, uma dependência patológica da tecnologia. A doutora Ana Lúcia ainda diz que essa doença é um comportamento exagerado, exacerbado de angústia e ansiedade por medo de ficar desconectado das redes sociais e da internet. Geralmente aparece na pessoa que tem transtorno ansioso ou de pânico, fobia social ou transtorno obsessivo-compulsivo. As pessoas que acabam tendo essa nomofobia, essa dependência das tecnologias, elas não sabem que tem fobia social, geralmente. Não sabem que tem transtorno obsessivo-compulsivo. Não sabem que tem o transtorno ansioso. Não sabem que tem a síndrome de pânico. Elas muitas vezes só descobrem depois que já estão nomofóbicas e foram procurar atendimento terapêutico, e aí se verificou que essa dinâmica delas, essa dependência da tecnologia é decorrente de um problema mais sério, que é a fobia, o transtorno obsessivo-compulsivo e por aí vai. Mais recentemente, esse termo nomofobia, que é uma abreviação do inglês para no mobile phone fobia, foi criado no Reino Unido para descrever o pavor de estar sem o telefone celular disponível, sem bateria ou sem internet. Na realidade, esse neologismo também ele tem sido utilizado para descrever a dependência do telefone móvel. E aí é conhecido como uso problemático da tecnologia ou compulsão pela tecnologia, compulsão pelo telefone. Nesses casos, podemos fazer um paralelo. Imagine um usuário de drogas na hora em que ele pensa em ficar sem a droga. Então, quando um usuário, um dependente químico ou drogadito, ele pensa que vai ficar sem a droga, então ele começa a ter reações físicas em seu corpo. Ele tem taquicardia, sudorese, irritabilidade, impaciência, pânico, ansiedade, e os médicos dizem, e outros especialistas da área, que ocorre o mesmo com quem possui o vício do telefone celular ou da dependência das tecnologias, seja telefone celular, computador e etc. Nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos em geral. É preciso tratamento médico, psiquiátrico e psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, geralmente é a mais indicada porque trata rapidamente os sintomas e as dependências. Pois as taxas estimadas de dependência de celular podem chegar até 60% dos seus usuários. Imagine aqui, de repente, 100 irmãos aqui na igreja, e desses, 60% estão com nomofobia. Mas eu não tenho isso. A gente precisa realmente avaliar se nós não estamos assim
tão dependentes da tecnologia. Não é fazer uso dela, a gente precisa fazer uso desses mecanismos, desses instrumentos, mas é preciso equilíbrio no uso dos equipamentos eletrônicos. Devido ao novo hábito de permanecer horas a fio em frente ao computador ou mesmo no celular, no tablet, um grande número de crianças, adolescentes e adultos estão se tornando sedentários e obesos. A criança não está mais correndo em casa, ela está lá paradinha no seu quarto ou sentada no chão com o smartphone do pai ou da mãe, ou um tablet, ou um pequeno notebook, qualquer coisa. E ela está lá passando o dedinho e assistindo filmes ou fazendo qualquer outra coisa ali através do tablet. E aí de você se tirar o tablet da mão da criança, a casa cai. Aí ela chora, ela esperneia, e para você não continuar escutando aquela ladainha do choro da criança, você diz: toma menino, fica aí quieto. E acabou-se a zoada, acabou-se o barulho, acabou-se a algazarra que estava acontecendo ali, mas você acabou deixando a sua criança sujeita a uma enfermidade. Quanto às crianças, a educação para a mudança do hábito deve passar da conscientização, a partir da conscientização dos pais responsáveis ou da escola quanto aos problemas em potencial. Quanto aos adultos, estes precisam perceber os prejuízos causados pela falta de noção, falta de equilíbrio no uso das tecnologias. Imagina aqui, você vai para o médico e o médico pergunta: você bebe? Para saber como é a sua saúde. Aí agora os médicos devem fazer a pergunta: quanto tempo você gasta com o seu tablet, com o seu celular? Para ele saber se você é um viciado em tecnologia. Muitos médicos estão pensando, estão refletindo sobre essas perguntas para serem feitas ao paciente quando ele chega no seu consultório. Não apenas saber se ele bebe. Você bebe, você fuma, essas são as perguntas costumeiras que os médicos fazem. Mas alguns, de repente, vão começar a fazer a pergunta: quanto tempo você gasta usando o seu celular? Para saber a sua dependência das tecnologias. Desapegar da tecnologia no sentido de não ficar viciado, usar a tecnologia é uma necessidade, mas é preciso discernimento, bom senso e prudência no seu uso. Como consequências destes usos inadequados das tecnologias, cada vez mais ocorre separação, conflitos, sofrimentos, adoecimentos e mortes por causa da tecnologia. Antigamente não, alguns meses atrás apareceu a tal da baleia azul, né? No Facebook, nas mídias sociais, onde ensinava as crianças a tirarem a própria vida. Crianças e adolescentes estavam sendo influenciadas por isso. O uso inadequado das tecnologias. E aí, se o pai e a mãe não vigia o que a criança, o adolescente está verificando, está assistindo, está vendo, elas serão influenciadas e você não sabe por que ela está tendo aquele comportamento. Eu soube que uma criança tentou matar-se por causa de estar assistindo aquele youtuber Felipe Neto. Ele diz muitas besteiras e as crianças vão lá na dele, né, acreditando naquilo que fala, e elas são influenciadas e tentam de repente tirar a própria vida, e depois você não sabe por quê, porque ele está assistindo um youtuber, um jovem, um adolescente jovem que está falando algumas coisas, algumas asneiras, e as crianças não têm condições, não têm maturidade para ouvir aquelas coisas que ele está falando, mas você não sabe o que ele está vendo, mas ele está assistindo, está sendo influenciado, e depois faz algo contra si mesmo, e você não sabe, mas por quê? Qual é a razão disto? Ele não está enfrentando nenhum problema. Não, mas ele está sendo ensinado por alguém no YouTube. O que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia tem a dizer a respeito? Meus irmãos, sobre tecnologia em si, assim, tecnologia, smartphone, tem nada não. Mas ela nos apresenta alguns princípios que a gente pode aplicar, não só a este assunto, mas a outros assuntos que a gente precisa avaliar o uso dessas coisas, o uso daqueles objetos
daquelas coisas, daqueles elementos que não são moralmente contrários à palavra de Deus, são moralmente indiferentes, são neutros, mas a gente precisa dar um bom uso para essas coisas. No texto que nós lemos, nós vimos o apóstolo, o contexto inteiro, que os irmãos podem ver depois também, é o texto lá do capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23 a 33, Paulo havia lutado pela liberdade da lei dos judaizantes, que queriam impor a lei cerimonial do Antigo Testamento sobre o cristianismo. Então, os judaizantes, eles estavam querendo que os cristãos praticassem as leis cerimoniais, especialmente quanto à alimentação, quanto à purificação das coisas. Mas cristãos carnais parecem tender a agarrar qualquer ponto como uma desculpa para transformar a liberdade cristã em libertinagem. O apóstolo Paulo diz, olha, nós estamos livres da lei cerimonial, nós podemos comer qualquer tipo de alimento. O texto nos diz isto. Se você for ao açougue, não pergunte acerca qual é a origem dessa carne. Não pergunte, simplesmente compre a carne, leve para casa, cozinhe e coma. Não precisa perguntar se a carne foi sacrificada. Imagina você chegar lá no supermercado, no Extra ou qualquer outro, e você perguntar ao rapaz que lhe atender: esta carne foi oferecida a algum ídolo? Foi oferecida a São Jorge? Foi oferecida a Iemanjá? Foi oferecida a quem essa carne? Imagina você perguntar para quem aquela carne foi oferecida. Então você não vai fazer essa pergunta. Então não pergunte. Compre a carne e coma em casa, né? Cozinhe primeiro, né? Então trate, prepare, tempere e coma. Então ele diz, olha, a gente tem a liberdade de comer qualquer comida. Um pernil de porco, né? Um pernil bem feito, gostoso, assado com vinho, uma delícia. Mas os judeus não comem. Uma carne, galinha, cabidela, com farinha, certo? Com farinha, porque comer galinha, o caldinho da galinha, sem farinha não dá. Então, com farinha. E você, não pode porque tem sangue, o judeu não come mesmo. Então não é comer. Carne com sangue, galinha, cabidela, não come. Eu como. Mas o judeu não comeria. Então, Paulo diz, olha, nós temos liberdade para comer qualquer alimento que nos for oferecido. Então tenha essa compreensão. Aparentemente, alguns crentes da igreja de Corinto estavam defendendo a sua vida de baixos padrões morais, utilizando o princípio da liberdade cristã. Jesus nos libertou, estamos livres da lei cerimonial. Eles então ampliaram para a lei moral. Jesus nos libertou da lei cerimonial, da prática, do cumprimento da lei cerimonial. Mas Jesus não nos libertou de cumprir a lei moral. Mas os coríntios estavam ampliando essa liberdade cristã também para o aspecto moral da vida. Por isso que eles diziam, o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. O alimento é para o estômago é para o alimento. E aplicaram o que eu disse antes. O corpo é para o sexo é para o corpo. Só que Paulo disse, não é assim. O corpo, de fato, o estômago é para o alimento. E o alimento é para o estômago. Mas Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O apóstolo Paulo então quebra a ideia dos coríntios de ampliar a liberdade cristã para os aspectos que a lei moral não foi aniquilada, não foi anulada. Paulo não recua da sua posição sobre a liberdade espiritual, mas ele define a sua aplicação correta à vida cristã. Esta aplicação possui dois aspectos, ou dois princípios principais. O primeiro princípio é que a liberdade cristã é limitada pela prudência. A liberdade cristã do uso das coisas neutras é limitada pela prudência. Precisamos ser prudentes, usar a nossa liberdade com sabedoria, com discernimento, com prudência. Paulo aqui apresenta a sua famosa proclamação de emancipação espiritual. Todas as coisas me são lícitas.
ele não está se referindo aqui às coisas que são conhecidas por serem erradas, seja na prática civil ou nas escrituras, como assassinar. Assassinar é pecado, então não me é lícito. Então Paulo não está falando de que todas as coisas absolutamente são lícitas. Ele está falando daquelas coisas que foi tirada a lei cerimonial, foi abolida a lei cerimonial. Nestas coisas que nos são lícitas, todas são lícitas, mas nem todas que são lícitas convêm. Então ele está aplicando especialmente a questão alimentícia, e nós iremos aplicar as outras coisas neutras, como o uso do celular e das tecnologias. Ele não se tornaria um anarquista espiritual, rebelando-se contra a lei proveitosa de Deus e tentando anular todas as restrições. Ele não estava dizendo isso. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas são permitidas. Não é isto que ele está afirmando. Paulo aplicou o princípio, principalmente em referência ao alimento, afirmando que ele se sentia em liberdade para satisfazer a sua fome com qualquer tipo de alimento disponível. E nós podemos compreender que no uso das tecnologias, que são neutras em si mesmas, nós podemos fazer uso delas, mas fazer uso de forma equilibrada. Podemos fazer uso das tecnologias, mas manter a vigilância sobre as tecnologias. Fazer uso das tecnologias, mas manter controle sobre as tecnologias. Esta atitude de comer todo tipo de alimento contradizia a lei cerimonial judaica, que considerava alguns alimentos como sendo imundos. Você pode ver lá em Levítico 20 e 25, e pode ver também em Atos capítulo 10, versículo 13 a 14. Aquele episódio em que Pedro ele está em Jope, esperando que se faça uma refeição para ele, e Deus lhe dá uma visão, onde ele vê um lençol vindo do céu, com todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves, e uma voz que lhe dizia: Pedro, toma, pega, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, porque nunca jamais comi coisa alguma comum e imunda. Isso se repete por 3 vezes, o lençol se recolhe, e Pedro depois compreende que o Senhor estava instruindo a ele a respeito dos gentios, que ele não deveria considerá-los como imundos. Portanto, os coríntios, eles tinham ampliado a ideia de Paulo da liberdade com relação aos alimentos. Eles haviam incluído a livre satisfação de todos os apetites do corpo com relação às comidas, entregando-se às glutonarias, e com relação ao sexo. Mas o líder missionário fechou esta brecha definitivamente, dizendo que o estômago foi feito para a comida para o estômago, mas Deus vai aniquilar um e outro. Mas o corpo não foi feito para a imundícia, o corpo não foi feito para a prostituição, o corpo não foi feito para o pecado, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Queridos, para o apóstolo, todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Portanto, a liberdade não é a medida final de conduta cristã. Eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro da palavra de Deus. Eu tenho liberdade para beber um vinho, beber qualquer bebida forte. Cachaça, pitu, 51. Mas, se eu tenho o costume de repente em minha casa beber um vinho, uma tacinha de vinho, numa ceia de Natal ou em qualquer outro almoço ou janta, e aí eu convido alguém para jantar comigo, e a pessoa ela não tem maturidade para isto, não beba na frente dela, porque você vai ofender a consciência dela, você vai escandalizar esta pessoa. Então o apóstolo Paulo diz: olha, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do outro, que ainda é fraco e não compreende e não está maduro o suficiente para suportar a liberdade cristã. Então, a sua liberdade é limitada pela consciência do seu irmão. A sua liberdade cristã é limitada pela fraqueza do outro. Não é se de repente alguém é maduro o suficiente
Mas ele discorda, não podemos beber, não devemos beber e tal. Mas não é esse tipo de argumento, não é essa linha de argumentação de Paulo. É se a pessoa não tem maturidade para compreender que ela tem liberdade em Cristo de usar aquele recurso, aquele material, aquela comida. Como também você convida alguém para almoçar na sua casa e você oferece para ele a galinha de gabidela. Né? Se ele não se vê apto, maduro espiritualmente, apto para comer a galinha cozida com sangue, então não ofereça essa comida para ele. Se ele acha que não deve comer carne de porco, não ofereça o pernil assado no vinho. Não ofereça. Chame outra pessoa que tenha maturidade, ou você então ofereça outro prato para aquele irmão que não tem essa condição de comer a carne de porco. Compreende? A sua liberdade é limitada pela prudência. Não escandalize por causa da comida ou por causa do smartphone. Não escandalize o próximo. Não ofenda o outro. Não prejudique o outro. Portanto, todo o uso da liberdade cristã deve ser benéfico a nós mesmos e aos outros. Se o uso da nossa liberdade de usar as tecnologias estiver prejudicando a nós mesmos ou ao próximo, nós devemos suspender o uso dessas tecnologias. Um cristão não tem o direito de participar de atividades que possam parecer inocentes a ele, mas que podem ser prejudiciais a outros. Podem produzir escândalo diante da consciência de outra pessoa, como nós já fizemos menção. O segundo princípio é que a liberdade cristã está sujeita à autodisciplina, autocontrole, ao domínio próprio. Veja o verso 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Meus irmãos, além da utilidade, Paulo limitou a liberdade cristã pela ideia da autodisciplina ou domínio próprio. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são permissíveis, mas Paulo se recusa a ser dominado até mesmo por aquelas coisas legítimas. É legítimo comer carne de galinha, é legítimo comer carne de boi, é legítimo comer qualquer alimento. Mas ele diz, não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Por nenhuma dieta vegana, vegetariana, por nenhuma dieta carnívora, não vou me deixar dominar por nenhuma coisa que me tire a liberdade de viver para o Senhor e Salvador Jesus. Se alguma coisa te escraviza, então isto não é benéfico. A autodisciplina, o autocontrole ou o domínio próprio é, na verdade, a maior liberdade de todas. Você autodominar-se, autocontrolar-se. Na autodisciplina, o Espírito Santo nos dirige e dirige as vidas cristãs livres da tirania, seja dos atos pecaminosos, glutonarias ou prostituições, ou da dominação das coisas que em si mesmas não são erradas, como usar o smartphone. Ele quer que nós tenhamos domínio próprio de nós mesmos, domínio próprio de nossas ações, que nós tenhamos controle sobre nós. Você não consegue mesmo ficar sem usar o celular por meia hora, tirá-lo da sua mão, pelo menos meia hora, não consegue? Então, ele já está enraizado, né? Como tem aquelas figuras na internet, né? Onde o celular está todo enraizado, a mão e a pessoa, né? A mão e o telefone está no emaranhado, entrelaçado um no outro, e você não consegue mais desgrudar do celular, porque você e ele se tornaram um. É um acessório seu, não é um acessório externo, é um acessório que está ligado a você, está plugado em você. É como se fizessem uma cirurgia onde entrelaçaram o smartphone com a sua mão e você não consegue mais viver sem ele. O tempo inteiro de cabeça baixa, é o que a gente vê o tempo todo na rua, e até na rua mesmo as pessoas andando com risco de cair, elas olhando e digitando mensagem para alguém e andando devagar, porque sabem que podem tropeçar, e elas estão assim o tempo inteiro. Nós vamos para um restaurante, vai para o shopping ou para qualquer outro restaurante e você vai encontrar as pessoas agarradas ao celular, olhando quase com a cabeça dentro do telefone,
e elas estão assim conectadas, plugadas o tempo inteiro. Meus queridos, nós vivemos dias difíceis. É necessário autodisciplina, domínio próprio. Aí a gente pede domínio próprio ao Espírito Santo para que ele nos ajude a que tenhamos controle sobre nós mesmos e sobre nossas ações. A liberdade se torna um laço quando ela enfraquece o caráter, exaure a vitalidade espiritual ou reduz a eficiência do testemunho cristão. E daí? O que tudo isso tem a ver conosco? Como essas verdades, essas informações podem ser aplicadas a nós? Queridos, primeiro, o uso que estou fazendo das tecnologias glorifica a Deus. O uso que eu estou fazendo dos computadores, dos smartphones, dos tablets, da televisão, dos Blu-rays, da internet, do Wi-Fi, da internet que eu pago, o uso que eu faço destas tecnologias glorifica a Deus? O tempo que gasto usando tecnologias tem prejudicado o meu trabalho? Já fui advertido por meu chefe sobre o tempo que fico nas redes sociais? No trabalho. Passo tanto tempo usando o computador ou o smartphone que já estou afastado de meus filhos e de minha esposa. Prefiro estar nas redes sociais do que com minha família. Quando uso as mídias sociais, entro em confusão e contendas com outras pessoas. Meu comportamento no uso das tecnologias é equilibrado ou totalmente desordenado, desequilibrado? Como estamos lidando com o uso que fazemos desses meios de comunicação, dessas tecnologias novas, importantes, interessantes, necessárias, que usamos inclusive para o trabalho, mas que se fizermos mau uso, elas podem nos tornar doentes. Quantas pessoas estão com tendinite, porque o tempo inteiro o teclado virtual do smartphone é pequenininho, né? Então você fica o tempo inteiro lá, não ajuda, né? Os dedos vão ficar com problemas, a mão vai ficar com problema. Então muitas pessoas estão com tendinite por causa de passar muito tempo teclando no teclado do aparelho. Quantas pessoas estão escravas mesmo desses equipamentos porque não têm condições, não têm equilíbrio de usar esses equipamentos. Se você percebeu que está fazendo mau uso das tecnologias, você precisa colocar-se diante de Deus, suplicar sua graça e discernimento espiritual. Colocar-se diante do Senhor, orar ao Senhor, buscar a Deus, suplicar a sua misericórdia, suplicar a sabedoria, suplicar o discernimento espiritual para receber essa ajuda do Senhor. Entenda que por amor ao seu próximo, por amor ao seu irmão, evite o mau uso das tecnologias para não escandalizar seu próximo. Seja um colega de trabalho ou mesmo um membro da família. Tenha cuidado com o uso da tecnologia para você não escandalizar aquele que não tem maturidade em lidar com essas questões. Uma boa dica de blindar a família com relação ao uso inadequado das tecnologias, por exemplo, colocar os computadores da casa na sala, para que ninguém se aventure a ver material inadequado, material pornográfico. A família, os pais, combinar com os filhos horários para o uso dessas tecnologias, especialmente as crianças. As crianças têm que ter limites mesmo, dizer, olha, você não vai usar o celular, o tablet só em tal dia. Me permita, mais uma vez, um exemplo de casa. Meu filho, Joás Henrique, tem 8 anos, e ele só pode usar o tablet ou o celular para jogar só no sábado. Em outro dia da semana não pode jogar. E quando, algumas vezes, ele desobedece, eu corto a televisão, corto tudo por uma semana, para ele ficar sem. A gente precisa colocar limites, para que não fique viciado o tempo inteiro ali. E mesmo assim, se deixar, ele passa o sábado inteiro agarrado no
no celular ou no tablet. Se deixar, ele fica. Então já fica naquela expectativa, aquela ansiedade. Sexta-feira, 00:01, é sábado. Tem que... Não, você vai dormir. Não, mas já é sábado. Você vai dormir. Porque se você facilitar, ou seja, é essa fascinação que o pastor mencionou. A fascinação. Você abre um site e você só passando, né, para cima, e quase que não acaba lá as informações do site. E vai passando, subindo as páginas e nunca acaba quase. E sempre tem alguma coisa que lhe chama a atenção, você clica e vai para outra página, você clica e vai para outra, você clica e vai para outra. E a gente vai dessa maneira nos perdendo nesse mundo. Se você, entenda que que é necessário o domínio próprio, a autodisciplina, o controle sobre como você está usando a tecnologia. É você que usa a tecnologia ou é a tecnologia que usa você? Quem é que manda aí na sua casa? É você que manda no celular ou é ele que manda em você? Desligue, desative todas as notificações. Lá do Facebook, do Telegram, do WhatsApp, desligue as notificações. Elas são instigadoras, estimulantes para a gente ver quem foi que mandou a mensagem. Desligue as notificações. E aí, coloque também o celular longe da sua cama, afastado da sua cama na hora de dormir. Pelo menos 1 hora antes de dormir, não veja mais o celular. Ponha ele para dormir também. Porque você vai ficar com dificuldade de dormir por conta da luz do celular. E não apenas isto, por causa das informações que você estava ali vendo o tempo inteiro ali diante de você, e você fica com dificuldade para dormir. Desligue as notificações, porque se elas continuarem ligadas e você escutar, aí você vai dizer, quem foi que mandou essa mensagem agora? Todas as notificações, desligue, a não ser que você seja um médico, e que você sabe que tem alguém que precisa do seu socorro, da sua ajuda, então você deixa seu celular ligado, deixa a notificação lá daquele aplicativo que vai ser usado. Mas fora isso, nós mortais, não precisamos muito de estar o tempo inteiro com o celular ligado, ativado, com todas as notificações ligadas, e elas o tempo inteiro mandando mensagem, e você olhando quem foi que mandou. Quem é que manda em você? As tecnologias te dominam? Ou o Senhor Jesus Cristo é o teu dono, é o teu Senhor, é o teu proprietário? Quem é que manda em sua vida? Se já estiver realmente viciado em alguma coisa, além da oração e aconselhamento pastoral, você precisa procurar o pastor para conversar a respeito dos seus vícios em tecnologia ou do mau uso dela. Será preciso um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Tem pessoas que estão procurando clínicas especializadas em desintoxicação das pessoas os drogaditos, e elas vão para as mesmas clínicas para se desintoxicarem da tecnologia. Tem gente muito doente. A ajuda desses profissionais, psiquiatras e psicólogos de saúde, não deve ser vista com preconceito. Tem gente que pensa que psiquiatra é médico de doido. Não é. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essas ideias de que médico psiquiatra está louco. Não é. Atende também. Mas não é só para pessoas esquizofrênicas e psicóticas. Para todos nós que precisarmos. Os psicólogos também não são profissionais para tratar pessoas loucas, só pessoas loucas. A gente atende de jeito muito normal. Na verdade, só existiram 3 pessoas normais na história da raça humana. Adão e Eva, antes de pecarem, eram normais. E o Senhor Jesus Cristo, que nasceu normal, viveu normal, morreu normal, ressuscitou normal e está no céu normal. Todos os outros seres humanos nasceram, depois de Adão e Eva, eles terem pecado, nascemos todos doentes. Todos doentes. Todos nós somos anormais. O melhor de nós são neuróticos. Os mais, vai agravando, são perversos.
E aí, se piora a situação psicológica, é um psicótico. Então, neurótico é o mais normal. Então, queridos, todos nós precisamos de ajuda, precisamos de acompanhamento pastoral, psiquiátrico e psicológico, se forem necessários. Então, não tenha preconceito com estes profissionais de saúde. Quando você dormir, como eu disse, evite ficar mexendo no celular pelo menos 1 hora antes de deitar. Evite. Desligue o celular ou desative as notificações. Se você usa, diz assim, mas eu uso o meu celular como despertador. Ótimo, mas põe ele distante de você. Quando você acordar, espere pelo menos uns 30 minutos para poder ver o celular. Espere uns 30 minutos. Se ninguém ligou para você, então não precisa você olhar o celular. Espere uns 30 minutos. Aí alguns estudiosos dizem assim, as mulheres esperem 60. É sério. Todos nós precisamos ter cuidado e blindar a nossa família no que diz respeito ao uso das tecnologias. Não é você ser um tirano quanto à fiscalização dos aparelhos de seus filhos, mas é você ser sábio. Fiscalize o celular de seus filhos. Pegue lá o Google ou qualquer navegador e você configure ele com senhas para impedir que ele acesse páginas para maiores de 18 anos. Configure para bloquear qualquer acesso a qualquer material indevido. É só entrar lá nas configurações do Chrome, do Firefox, qualquer que seja um aplicativo de navegação e outros aplicativos que existem na internet para você proteger seu filho, seu adolescente. Fiscalize, ponha fiscais lá dentro do aparelho dele. O que ele acessar, você saber, você colocar um vigia lá dentro do aparelho dele, para quando ele acessar, o que ele acessar, o computador, no caso, o celular dele, enviar uma mensagem para você, ele acessou tal página. Procure com os experts em tecnologia esses aplicativos para você ajudar seu filho. Monitore a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Cuide, guie a sua vida pela palavra do Senhor. O primeiro princípio é o da utilidade. É útil usar esse material, mas glorifica a Deus. Meu semelhante, meu próximo está sendo prejudicado, ou eu mesmo estou sendo prejudicado, evite. O outro tenha disciplina sobre você mesmo, tenha autocontrole no uso de qualquer coisa, no uso de qualquer tecnologia. E não é só smartphone, internet, qualquer tecnologia, use com sabedoria e equilíbrio. Que Deus nos conceda graça, nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, eu quero agradecer a oportunidade ao reverendo Petrônio, ao conselho da igreja também, e quero pedir aos irmãos que orem por nós, orem por mim, orem por minha esposa. Ela está grávida de 8 meses. Infelizmente hoje, quando estávamos nos arrumando para cá, ela teve um sangramento muito grande e a gente correu, e aí eu digo, eu usei a tecnologia de forma exagerada, né? Corremos, coloquei, buzinei para os carros para deixar passar, só não passei em sinal vermelho, né? Mas deixei ela no hospital aqui de Santa Joana e vou retornar para lá para saber como ela está. Sei que a criança está bem, está viva, mas vocês sabem, né? Mãe de segundo filho, desesperada, né? E a gente calma, mas graças a Deus a médica disse que parou o sangramento e a criança estava bem, o coração pulsando muito rapidamente, como é normal, e muito forte. Mas ore por ela, ore por nós, ore por essa criança. O nome dele é Pedro, né? E Pedro está vindo aí lá para o dia 20 de junho, se Deus quiser.